Bora lá então, gente. Bom dia novamente. Vamos começar um novo módulo. Esse módulo começa hoje, dia 1º, e termina dia 31 de outubro, tá bom? É um módulo chamado módulo de planilhas eletrônicas, que a gente vai aprender muito aí a mexer com planilhas, cálculos, fórmulas, funções, gráficos, macros, filtros e por aí vai, tá bom? Se você gosta de dinheiro, ou melhor, se você gosta de não gastar dinheiro, né? É um módulo bem bacana para você organizar a sua renda financeira. Vocês sabiam que vocês já participam de uma empresa? Vocês sabiam? Não? Você estava onde antes de chegar aqui? Graças a Deus, né? Às vezes o cara tava num bar, né? Alguma coisa, né? Na casa da patroa, tem essa também, né? Você tava na onde antes de vir pra cá? Não vai falar banheiro, né? Por favor. Casa, tá bom. Vocês sabiam que a casa de vocês é uma empresa? Vocês pararam pra pensar nisso? Não pararam? Vamos mudar um pouco de visão. Vocês já fizeram o treinamento comigo? Quem já fez o treinamento comigo? Só 2 pessoas, não acredito. Pessoal, façam um treinamento de orientação profissional. O Gabriel também. Mas você fez uma aula só, mano. Tem que fazer as outras. Uma aula não dá graça. Né? Uma aula é café com leite. Tem que fazer as 4. Mesmo que você não faça comigo, você pode fazer com a Camila, pode fazer com o Ezequiel. É um treinamento gratuito, né? Um treinamento de orientação que é muito bacana. No treinamento, vocês acabam tendo uma aula chamada aula de marketing. Pode entrar. Oi? 8h10, exatamente. Tá assustado? Fica tranquilo, ninguém morre. É todo mundo vacinado aqui, ninguém morre não. Ela é meio feinha assim, mas você vai gostar dela. Fica tranquilo, tá? O que acontece, gente? É porque é a primeira aula do módulo, depois a gente vai fazer a divisão aí, fica tranquilo. O que acontece, gente? Eu falo sobre você ser um produto, você ser uma empresa, tá? E quando eu falo que você já está numa empresa, é porque você, dentro da sua casa, você tem despesas, água, luz, telefone, internet, curso, combustível, transporte, são despesas, e você tem receita. Né? Você tem o dinheiro para poder pagar essas contas, tá? Então, dentro do módulo, vocês também terão aulas de gestão financeira, porque se não está sobrando dinheiro no final do mês, ou melhor, se você está fechando o mês e ainda está tendo dívidas para pagar, esse módulo é fundamental para você poder ver aonde você pode melhorar para que esse dinheiro ele sobre um pouquinho mais no final do mês. Tá? Então, a gente precisa ver números, a gente precisa ver o que está acontecendo. Tá? Então vai ser um módulo bem legal, bem bacana para vocês colocarem em prática na vida financeira de casa. Ah, professor, eu não trabalho, mas sua mãe, seu pai, seu irmão talvez trabalham e eles são responsáveis por manter a empresa que é o nosso lar, né? É a nossa casa. Então a gente vai trabalhar com essa parte aí, certo? Feito a explanação da matéria, vamos trabalhar aí com alguns programas, tá? Vamos trabalhar aí com alguns programas. Um deles é chamado de Excel. Para abrir o Excel, a gente vem aqui, ó, e digita Excel. Tá? Assim como o módulo passado, vocês podem baixar no celular. Bom dia. Podem baixar no celular. Podem. Tem uma cadeirinha aqui no cantinho. Tá? Vocês podem baixar no celular. Vocês podem baixar no tablet. Tem o Excel através do Hotmail. Quem tem conta no Hotmail, Outlook. Tá?
Além do Excel, você pode usar o programa Planilhas. Passa para trás. Você pode usar o programa Planilhas da Google. Também baixa no celular, também baixa no tablet, também consegue fazer pelo celular, tá? Bom, o que acontece? O que é uma planilha eletrônica? Tá? A planilha eletrônica nada mais é do que um aplicativo de um programa que vai nos ajudar, né? Vai nos ajudar a organizar informações, tá? E essa planilha, ou esse programa, ele é formado por colunas e formado por linhas, certo? Vocês estão percebendo que quando a linha encontra a coluna, ele forma esse quadradinho aqui? Estão vendo? Esse quadradinho aqui é chamado de célula. O que é uma célula? A célula é um pedaço, é um fragmento da nossa planilha, tá? Essa célula, ela tem um nome. O nome é dado pela coluna e pela linha. Então essa célula aqui que eu pintei é chamada de A2. Isso dentro da planilha eletrônica é chamado de referência. Já brincaram de batalha naval? A2, né? A4, A10, tá? Semelhante a uma batalha naval. Isso é uma referência. Por quê? Porque quando você for criar uma planilha, por exemplo, vou criar aqui aproveitando o ensejo do final do módulo, né? Boletim de notas. Boletim de notas. Tá vendo? O que eu digitei aqui? Eu digitei aonde? Na A1, certo? Eu digitei alguma coisa aqui na B? Não. Ó, eu vou clicar aqui, ó. Tá vendo isso daqui, ó? Isso daqui é chamado de barra de função. Tudo que você digita na célula é exibido aqui. Como a minha célula ativa é a A1, tá escrito boletim de notas na A1. Se eu clicar aqui na B1, tem alguma coisa digitada? Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui, ó. Tá vendo esse cara aqui, ó? Tem uma linhazinha entre o A e o B. Você vai arrastar. Isso é chamado de dimensionamento da célula. Você pode aumentar ou diminuir tanto a largura quanto a altura dela. Tá bom? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, o nome. Opa! Certo? Cada um eu digito num quadradinho, digito numa célula. Nota 1. Opa! Nota 2, tá vendo? Nota 3. Pergunto para vocês. Eu digitei aqui texto e digitei número. O que chama a atenção de vocês? Oi? O número chama a atenção? O que mais chama a atenção? Vamos ver se vocês têm um olhar. Acho que a galera já descobriu aí. O que acontece ali? Oi? Tem a ver com alinhamento. A galera estava sussurrando aí, né? Alguma coisa com alinhamento. Quando você digita algo na planilha, e a planilha entende que o que você digitou é um texto, ele vai alinhar aqui do lado esquerdo. Tudo que for texto, o alinhamento padrão é sempre o lado esquerdo. Tudo que for número, que você entender, a planilha entender que é número, ela alinha do lado direito. Por que eu estou falando isso? Eu consigo fazer conta de mais Ricardo mais Reinaldo? Agora eu consigo fazer 10 mais 10? Deu para entender? O programa, gente, ele é burro, tá?
O programa ele é burro. Tá? Então, quem criou o programa teve que criar essas divisões para que ele pudesse entender e pudesse fazer contas. Tá bom? Certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque vai ter situações de você digitar algum valor e esse valor ele entender que é texto. Então você precisa tomar muito cuidado com o que é digitado. Principalmente se for valor monetário. Um exemplo. Eu digitei aqui o número 1000. Pode ser R$1.000 ou pode ser um número 1000 somente. Se é reais, eu tenho aqui, ó, esse cara para transformar o número em moeda. Opa. Tá vendo? Então você nunca vai fazer isso aqui, ó. Você nunca vai digitar o RS cifrão. Tá bom? Por quê? Porque a gente vai aplicar a formatação. Então toma cuidado. Vai trabalhar com número, digita só o número, que nem eu fiz aqui. Depois a gente aplica o valor. Certo? Vamos lá então. Dado a respectiva apresentação, quando você vai salvar o arquivo, não muda nada, tá, gente? Arquivo, salvar como, né? Arquivo, ó. Salvar ou salvar como. Salva lá na área de trabalho, para a gente poder mandar depois lá para a sala Google, tá bom? Isso não vai mudar nada. Vamos lá. Agora, o que a gente está vendo, você pode fazer por aqui, ou pode fazer por aqui, pelo Excel propriamente dito, tá bom? Aqui a gente vai ser apresentado deixa eu baixar esse arquivo aqui. Fazer download, fazer download. A gente vai ser apresentado para algumas funções. Fórmulas e funções, tá bom? Fórmulas e funções. Nessa tabela, ele está pedindo para a gente o quê? Mais. Aí a gente precisa entender. Mais o quê? Eu tenho 12, valor 1, e tenho 2, valor 2. Eu quero saber o resultado. O que a gente tem que fazer? Continha de mais, né? Todo mundo sabe quais são os sinais? Ó, os sinais matemáticos, né, ou aritméticos no Excel são esses aqui. Estão vendo aqui? Esse daqui é multiplicação. Esse daqui é o sinal de menos, né, que a gente vai usar para fazer subtração. Sinalzinho de mais para adição. Esse daqui é o sinal de divisão, para fazer continhas de divisão. Sinal de igual e o sinal de porcentagem. É o que mais a gente acaba usando. Tá bom? Além de dois sinais como esses daqui. Isso daqui a gente conhece como 2 pontos, não é? Dentro da planilha eletrônica, isso é chamado de até. Esse daqui a gente conhece como ponto e vírgula, não é? Dentro de uma planilha eletrônica, isso se chama e. A gente já vai entender a aplicação do 2 pontos, que é o até. E já vamos entender também a aplicação do ponto e vírgula, que quer dizer e. Tá? Então, voltando aqui,
Como que a gente calcula aqui? Por exemplo, eu quero fazer uma conta de mais. Você está acostumado a fazer na calculadora como? 12 mais 2, não é isso? E depois você aperta o sinal de igual, não é? Se você fizer isso aqui no Excel, ou na planilha qualquer, não vai acontecer nada. Para você fazer isso aqui, você tem que fazer o oposto. Você tem que colocar igual na frente. Lembra lá que eu falei que o programa não sabe o que você quer fazer? Então você tem que mostrar para ele que ele é meio burrinho. Então você tem que colocar o igual na frente. Aí você pode fazer 15 mais 6. Essa forma é a forma correta de você fazer qualquer tipo de cálculo. Primeiro, colocar o igual na frente. Mas o mais correto ainda não é você digitar de novo 16 e digitar de novo o número 6. Eu já não tenho ele digitado aqui? O 15, ele está na onde? Na A. E o 6 está na B, né? E aí eles estão aqui na linha 6. A6 e B6, não é? Lembra que eu falei que cada quadradinho tem um nome? Que é célula, né? Chamado de referência. Quando você for fazer uma conta, você coloca o igual, você clica nesse quadradinho. Ou digita o quadradinho, A5, por exemplo, tá? Mais B5. Você não precisa digitar o valor, porque o valor já está digitado aqui, ó. Você só vai digitar aonde esse valor ele está digitado. Lembra lá da batalha naval? Mesma coisa. Você vai apertar Enter. Tá certo? Então, igual 15 mais 6. Igual 19 mais 3. Deu para entender? Alguma pergunta aqui, gente, para conta de mais? Querem perguntar alguma coisa? Não? Tranquilo? Vamos para o próximo aqui. O próximo aqui, ele está pedindo o quê? Continha de menos, né? Como que eu vou fazer aqui agora? Vocês falam, o povo fala. O igual. Menos, sinalzinho de menos, né? O F5, né? Então a gente aperta Enter. 12 menos 2, 10. Né? Aqui é a mesma coisa. 15 menos 6. Aqui, ó. Igual 19 menos 3. Tá? Conta de menos. Você tá fazendo conta? Não. Quem tá fazendo a conta pra gente é o Excel. Olha que coisa linda. Né? Quem dera se a professora de matemática e física, né, fizesse isso pela gente, né? Mas é importante, gente, porque às vezes você, na interpretação, você não sabe o que... Se eu falar que... vocês vão entender o que eu estou falando agora, né? A interpretação, você precisa entender como que a planilha funciona. Só que para você entender o funcionamento dela, você tem que ter uma base. Você tem que saber matemática, tem que saber física. Conta de vezes ou multiplicação, é a mesma coisa. Então vamos lá, igual 12 vezes 2. 15 vezes 6. Lembrando, gente, que eu estou trabalhando com a referência. Beleza? Vamos fazer mais uma vez. 19 vezes 3. Certo? Divisão. Né? Ninguém trouxe chocolate aí pra gente dividir, né? Te falar, viu? Vamos lá. Igual 12 dividido por 2. Igual 15 dividido por 6. Mais uma vez, para computar,
19 dividido por 3. Deu para entender como que a gente faz a divisão? Tranquilo até aí, gente? Alguém não entendeu nada do que eu falei aqui? Por favor, se manifeste. De preferência de corpo, levantando a mão, né? Ninguém quer ver uns espíritos aí não, né? Então, beleza. Média. Não é você ir ali na padoca, me dá uma média aí, né? Que é um café com leite e pão com manteiga, né? Ou pão na chapa, né? Não é isso. O que é média? Eu vou fazer uma média lá com os parça. Também não é essa média. O que é média? Cri, 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 cri. Vocês não sabem o que é média, gente. Média, mediano, meio. Tá vendo por que é importante matemática e física na vida de vocês? Né? Tá vendo aonde eu falei de você entender e colocar a matemática em prática? A média, gente, nada mais é do que a somatória de produtos, de valores, e você dividir pela quantidade de valores que você somou. Então, por exemplo, quantos valores eu tenho aqui? Então, primeiro eu vou somar os dois. 12 mais 2. Depois eu tenho que dividir. Por quanto? Por 2. A média nada mais é do que a somatória dos produtos dividido pela quantidade dos mesmos. Então, se eu tenho 2 valores para somar, eu vou somar os 2 e vou dividir por 2. Se eu tiver 3, eu vou somar os 3 e vou dividir por 3. Isso daqui é equaçãozinha de primeiro grau. Aqui, para ficar mais bonito, você pode até colocar parênteses. Olha que coisa linda. Por que eu tenho que colocar parênteses? Eu tenho que pôr parênteses. Se eu não colocar o parênteses, o resultado vai ser outro. Oi? Ele vai dividir primeiro para depois somar. Aí você muda totalmente o valor do resultado. Porque o que é média? O termo média. Média é um valor médio, um número médio. Então, se você pegar aqui 12 mais 2 dá 14. 14 dividido por 2 dá quanto? 7. Então, a média aqui tem que ser 7. Se eu tirar o parênteses, ele vai mudar o resultado. Entenderam? E isso daqui, gente, é pegadinha, hein, de prova. Pegadinha de teste. Principalmente em entrevistas que vocês forem fazer para a parte administrativa. Certo? Tranquilo? Então, a forma correta de você calcular a média é esse aqui. Tá bom? Só que eu tenho um jeito mais fácil de fazer média. Tá? Que é você usar um cara chamado função. O que é uma função? Uma função é um valor, é uma fórmula já determinada pelo Excel. Por exemplo, se eu clicar aqui nesse cara aqui, ó, a gente vai encontrar um monte de função, ó, tá vendo aqui, ó? Média, soma, C, hiperlink, conte C, máximo, mínimo, pagamento e por aí vai. Tem tudo, ó. Tem até seno, cosseno, tangente, tá? Tem tudo aqui. Função pagamento, cálculo de taxa. A gente calcula tudo, a gente calcula não, né? Calcula tudo pelo programa Planilhas. Então, para eu trabalhar com a média, eu posso fazer isso aqui, não tem problema. Não está errado. Não está errado.
Mas eu tenho uma forma mais prática, que é você colocar o igual, média. Igual, média, abre parênteses. Quando você trabalha com uma função, essa função ela tem uma regra. Tá? Lembra daqueles dois sinais lá que eu coloquei? 2 pontos e ponto e vírgula? É aqui que a gente começa a usar eles. Dentro das funções. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no primeiro. Posso colocar o ponto e vírgula e clico aqui no outro. Fecho parênteses e Enter. Tá? Mais uma vez, igual média, abro parênteses, clico nele, ponto e vírgula, clico no outro. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Os valores que eu estou colocando dentro da função ou dentro da fórmula não estão numa sequência? Um do lado do outro, ou um embaixo do outro, tanto faz, mas não está numa sequência? Então o que você vai fazer? Igual, média, e você vai clicar e arrastar, ó. Que sinal apareceu aqui? Que quer dizer o quê? Sacaram? Enter. Essa foi a média. O que eu quero dizer com máximo? Velocidade máxima. Você é um máximo. É um limite, não é? É o máximo, não é? É o maior, é o topo, não é isso? Então aqui a gente tem uma função que vai trabalhar isso pra gente. Qual que é o valor limite aqui? Qual é o maior valor? Então a função máximo igual, máximo, tem que pôr acento, tá, gente? Ela vai localizar pra gente o quê? O maior... Oh, valeu. Ele vai achar pra gente o maior valor dentro esses dois aqui, ó. Beleza? Ó, igual, máximo. Eita. Igual máximo. Mais uma vez, igual, máximo. Gente, não é de propósito, tá? Juro pra vocês. A letra E tá entrando na frente aqui do A. Tá vivo a letra E, é sério. Máximo. Beleza? Se eu tenho máximo, eu tenho o oposto. E yang, né? Luz e escuridão, né? Sempre tem o oposto. Igual, mínimo, é a função, você seleciona os valores. Igual, mínimo, importante pôr o acento, tá, gente? Mínimo. Mais uma vez, igual, mínimo. Ele vai localizar o menor valor daquela área que você está procurando, tá bom? E aí eu tenho soma. O que é você somar? Oi? É o resultado de tudo, né? Conta demais, não é? Você foi no mercado, comprou uma cartela de ovo, um pacote de traquinas, né? Comprou um pacotinho de Tang, comprou um Danette. Você chega lá e faz uma somatória, não é? Para saber o quanto você gastou. Só que você já sabe fazer conta demais. A gente vai fazer e utilizar funções. Então, a gente vai usar a função soma, igual soma. O soma é para você descobrir o total. Então, toda vez que você encontrar total na sua frente, você já tem que lembrar que você tem que fazer a função soma.
E aí a mesma coisinha, gente. Seleciona tudo. Igual soma. Seleciona tudo. Mais uma vez, igual soma. Seleciona tudo. Beleza? Só que além destas funções, nós temos esse cara aqui. Raiz. E aí? O que é a raiz, gente? Oi? O que é raiz? Não é o que a gente usa. Você é raiz é Nutella, né? Não é isso, né? Não é a raiz de árvore também. O que é raiz? Vocês viram raiz na matemática já, né, gente? Né? Então o que acontece? Aqui a gente pode fazer cálculos de raiz quadrada, tá? O que é a raiz? Raiz é aquele númerozinho que tem em cima de qualquer número. 2 ao quadrado, 2 à terceira potência e por aí vai, tá? Então o que você faz aqui? Aqui a gente pode fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Igual raiz. Clica no número. E aí o que ele vai fazer pra gente? Dá o resultado. Igual raiz. Clica no número. E ele vai te dar o resultado. Tá vendo? Arredondamento. O que é arredondamento? É você arredondar. Não está quebrado aqui o número? Ó, 16,75? Então aqui a gente tem uma função que vai arredondar. Que é essa função aqui, ó. Arred. Então você vai clicar aqui no número. Tá vendo que ele tem uma regra? Tá? Número, ponto e vírgula, números dígitos. Tá? Isso quer dizer quantos dígitos que você quer arredondar. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o ponto e vírgula. Então, por exemplo, eu quero arredondar um dígito. Põe o número 1. O que ele fez? Ele arredondou para 16,80. Então, vamos lá. Igual a head. Você vai clicar aonde você quer arredondar. E aí você vai colocar o dígito que você quer que ele arredonde. Beleza? Mais uma vez. Certo? Vamos lá. Inteiro. O que são números inteiros, gente? Oi? Um número inteiro é aquele número aqui na frente, 16. Isso é um inteiro. Oi? Eu não entendi. Tá? Então aqui a gente tem uma função que é a função int, que quando você colocar aqui, ele vai deixar um número inteiro. Igual int, ele vai tirar, né, o quebradinho aqui depois da vírgula. Igual int,
dia inteiro. Certo? Potência. Doze. Chapeuzinho de vovô. Opa, não foi. Peraí. 12. Chapeuzinho de vovô. Número 2. Chapeuzinho de vovô. Clica aqui, ó. Esse chapeuzinho de vovô. Clica aqui. Deu para entender? E para a gente terminar aqui, porcentagem. O que é porcentagem? O que é porcento? É um pedaço, é um fragmento de um número inteiro. Tá? Para você, toda vez que... Ó, põe na sua cabeça, toda vez que você encontrar porcentagem no Excel... Toda vez que você encontrar porcentagem no Excel, faz conta de multiplicação, faz conta de vezes. Não esquece isso. Mentaliza. Você encontrou esse cara aqui, ó. Já lembra, opa, eu tenho que fazer conta de vezes. Tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o igual, o 12 vezes a porcentagem. Então vou pegar aqui igual o 12 vezes a porcentagem. Igual esse valor vezes a porcentagem. Então, 2% de 12 é 0,24. 6% de 15 é 0,9. Tá? Deu para entender? Aqui no caso, a gente, se for dinheiro, né, se for valor monetário, seria centavos. Tá? Por quê? Porque quando a gente fizer folha de pagamento, a gente vai se deparar com algumas coisas. Por exemplo, salário, 1.200, vale transporte, 6%. Vocês vão se deparar com isso. Então, um exemplo, salário vezes 6%. Vezes 6%. Então, 6% de 1.200 é R$ 72. Certo? R$ 72 você trabalha o mês todo? Não. Quem banca o restante? A empresa. Tá bom? Mas ele é um valor prescrito na CLT, que o trabalhador contribui com o valor e o empregador contribui com a maior parte. Beleza? Sobre o que a gente viu hoje aqui, gente. Ó, nós vimos fazer fórmula de mais, fórmula de menos, de vezes, divisão. Já conhecemos algumas funções. Média, máximo, mínimo e soma. Raiz, arredondamento, inteiro, potência e raiz. Certo? Então, o que a gente vai fazer, gente? A gente vai colocar tudo isso em prática. A gente vai acessar a sala Google. Tá? Vamos acessar o conteúdo. Já vou postar o vídeo lá. Então, vamos subir lá pro laboratório, galera. É isso.